gente. Bonito isso. Boa tarde a todos. Estamos hoje reunidos aqui para a nossa reunião de número 180, uma reunião de estudos da filosofia da Fraternidade Rosa Cruz em Campinas, São Paulo, Brasil. Hoje é domingo, dia 12 de maio de 2024. Estudaremos então o capítulo 8, dando sequência, à obra da evolução, período lunar, que está no conceito Rosa Cruz do Cosmos, que é a obra básica dos ensinamentos Rosa Cruzes. E hoje nós estamos estudando no novo modelo, então a gente vai dar continuidade a esse novo modelo de estudos, que hoje nós detalhamos as terminologias Rosa Cruzes. Nós escolhemos no texto umas 3, 4 terminologias, E a gente escolheu esse modelo para facilitar e tornar mais fácil a compreensão e, ao mesmo tempo, solidificar os conhecimentos da filosofia Rosa Cruz. Lembrando que nós já temos o estudo completo do conceito Rosa Cruz do Cosmos no YouTube. É por isso que hoje nós estamos estudando apenas as terminologias Rosa Cruzes, para facilitar o entendimento de algumas palavras que a gente encontra no texto, E nós fizemos isso durante a pandemia, então tem um estudo completo lá. E hoje, dentro do texto, o período lunar, o capítulo 8, nós vamos estudar as seguintes terminologias Rosa Cruzes. Hierarquias Rosa Cruzes, hierarquias criadoras, ativas no período lunar, hierarquias criadoras, senhores da individualidade, e a outra hierarquia criadora, serafins. E então daremos início à nossa reunião de estudos, elevando as vibrações do nosso ambiente por meio da oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta o nosso amor por ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faz com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à tua presença. Ó Senhor, nossa força e nosso redentor. Assim seja. Então nós faremos agora a leitura do texto. Capítulo 8, período lunar, parte final. Antes dos princípios do período de Saturno, os espíritos virginais, atualmente seres humanos, estavam no mundo dos espíritos virginais. Eram todo conscientes, como Deus, em quem, não de quem, se diferenciavam. Contudo, não eram autoconscientes. A aquisição dessa faculdade é, em parte, o objetivo da evolução, que submerge os espíritos virginais no oceano de matéria de crescente densidade, o que os priva, por fim, da consciência do todo. Dessa maneira, no período de Saturno, os espíritos virginais foram submersos no mundo do espírito divino e encerrados em tênue envoltura da substância desse mundo, no qual penetraram parcialmente por meio da ajuda dos senhores da chama. No período solar, os espíritos virginais foram submersos no mundo do espírito divino, ainda mais denso, ficando assim mais cegos para a consciência do todo, envolvidos como estavam por um segundo véu da substância desse mundo. E nesse segundo véu penetraram parcialmente, ainda com a ajuda dos querubins. O sentimento de unidade com o todo também não foi perdido, porque o mundo do espírito de vida é um mundo universal, interpenetrando e sendo comum a todos os astros de um sistema solar. No período lunar, porém, os espíritos virginais se
se aprofundando mais em matéria ainda mais densa, entraram na região do pensamento abstrato, onde se lhes agregou o mais opaco dos seus véus, o espírito humano. Daí em diante, o espírito virginal perdeu a consciência do todo, não mais podendo descerrar seus véus para observar as coisas exteriores e perceber os outros. Se viu forçado a dirigir sua consciência para o centro, ali encontrando a si próprio como ego, separado e à parte de todos os outros. E assim, o espírito virginal se viu encerrado num tríplice véu, sendo o véu externo, o espírito humano, o que efetivamente o cegou à unidade da vida, convertendo-o em um ego e mantendo a ilusão de separatividade adquirida durante a evolução. A evolução dissolverá gradualmente essa ilusão, trazendo de volta a consciência do todo, enriquecida pela consciência de si mesmo. Vemos, pois, que ao terminar o período lunar, o ser humano possuía um tríplice corpo em vários estágios de desenvolvimento e também o germe do tríplice espírito. Tinha os corpos denso, vital e de desejos e os espíritos divino, de vida e humano. Tudo o que faltava era um elo que os unisse. Já foi dito que o ser humano atravessou o estado mineral no período de Saturno e o do vegetal no período solar. Sua peregrinação através das condições do período lunar corresponde à fase da existência animal, pelas mesmas razões aplicáveis aos dois símiles anteriores. Portanto, nesse período ele tinha os corpos denso, vital e de desejos, como os têm os nossos animais atuais, e sua consciência era uma consciência pictórica interna, análoga à dos animais inferiores de hoje. Era semelhante a uma consciência de sonhos do ser humano, salvo que era perfeitamente racional por ser dirigida pelo espírito grupo dos animais. Chamamos novamente a atenção do estudante para o diagrama 4, no capítulo sobre os 4 reinos, onde isso é mostrado. Esses seres lunares já não eram tão simplesmente germinais como nos períodos anteriores. Para o clarividente desenvolvido, aparecem como que suspensos por cordões na atmosfera de névoa ígnea, assim como o embrião está preso à placenta pelo cordão umbilical. As correntes, entre aspas, comuns a todos eles, fecha aspas, que forneciam certa espécie de nutrição, fluíam para dentro e para fora da atmosfera através desses cordões. De certa forma, essas correntes eram similares em suas funções ao sangue atual. Se aplicarmos o nome de, entre aspas, sangue a atuais correntes, é unicamente com o objetivo de sugerir uma analogia, porque os seres do período lunar não possuíam nada semelhante ao nosso atual sangue vermelho, que é uma das mais recentes aquisições do ser humano. Pelo final do período lunar, houve uma divisão no globo que era o campo da massa, da nossa e de outras evoluções, que não mencionamos antes para não confundir, mas com as quais nos familiarizaremos agora. Diego? Parte desse grande globo foi cristalizada pelo ser humano, dada a sua incapacidade de conservar a parte que habitava no elevado grau de vibração sustentada pelos demais seres dali. Quando essa parte alcançou certo grau de inércia, a força centrífuga do globo em rotação arrojou-a ao espaço em rodopios, onde começou a circular em torno do brilhante e incandescente núcleo central.
A causa espiritual da expulsão dessa cristalização é que os mais elevados seres de tal globo requerem, para a sua evolução, as extremamente rápidas vibrações do fogo. A condensação, ainda que necessária à evolução de outros e menos avançados seres que necessitam de um grau mais baixo de intensidade vibratória, tolhe esses elevados seres. Por isso, quando parte de qualquer globo se consolida pela atuação de um grupo de seres em detrimento de outros, essa parte é expelida à distância exatamente necessária para que circule em torno da mesma massa central, como um satélite. As vibrações caloríficas que alcançam esse satélite têm exatamente o grau e a intensidade convenientes às necessidades peculiares dos seres que estão evoluindo nele. É claro que a lei de gravitação explica perfeitamente esse fenômeno sob o ponto de vista físico. Contudo, sempre existe uma causa mais profunda que proporciona uma explicação mais completa. É o que podemos descobrir quando consideramos as coisas sob o aspecto espiritual. Assim como a ação física não é mais do que a manifestação visível de um pensamento invisível que a precede, do mesmo modo, a expulsão de um planeta de um Sol central não é mais do que o efeito visível e inevitável de condições espirituais invisíveis. O menor planeta que foi arrojado no período lunar se condensou com relativa rapidez e formou o campo de nossa evolução até o fim desse período. Era como uma lua girando em torno do seu planeta pai, da mesma forma que a lua gira em torno da Terra, porém não mostrava fases como a nossa lua. Girava de tal maneira que uma metade estava sempre iluminada e a outra sempre obscura, como sucede com Vênus. Um de seus polos apontava diretamente para o imenso globo ígneo, tal como um dos polos de Vênus aponta diretamente para o Sol. Nesse satélite do período lunar, havia correntes que circulavam em torno do mesmo, como as correntes do espírito grupo circulam em torno da Terra. Os seres lunares seguiam essas correntes instintivamente, do lado luminoso para o lado obscuro dessa antiga lua. Em certas épocas do ano, quando se encontravam no lado luminoso, se realizava uma espécie de propagação. Temos resíduos atávicos dessas viagens lunares de propagação nas migrações das aves, que até hoje seguem as correntes do espírito grupo em torno da Terra em certas estações do ano, com propósitos idênticos. Mesmo as viagens de lua de mel dos seres humanos demonstram que o próprio ser humano não se libertou totalmente daquele impulso migratório relacionado com o acasalamento. Interessante. Os seres lunares daquele último estágio eram também capazes de emitir sons ou gritos. Eram sons cósmicos e não expressões individuais de alegria ou de dor, porque nessa época o indivíduo ainda não existia. O desenvolvimento da individualidade veio depois, no período terrestre. Ao final do período lunar, houve de novo um intervalo de repouso, a noite cósmica. As partes divididas foram dissolvidas e submergidas no caos geral, que precedeu a reorganização do globo para o período terrestre. Os senhores da sabedoria, então, evoluíram tanto que se tornaram capazes de se encarregar da evolução, já que era a hierarquia criadora mais elevada.
foram encarregados especialmente do Espírito Divino no ser humano durante o período terrestre. Diego. Os senhores da individualidade estavam também suficientemente desenvolvidos para poderem agir sobre o espírito no ser humano e por isso se encarregaram do espírito de vida. Outra hierarquia criadora cuidou especialmente dos 3 germes dos corpos denso, vital e de desejos, conforme evoluíam. Foram eles que, sob a direção de ordens mais elevadas, fizeram o principal trabalho desses corpos, empregando a vida que está evoluindo como uma espécie de instrumento. Essa hierarquia é chamada Senhores da Forma. Tinham evoluído tanto que puderam se encarregar do terceiro aspecto do espírito no ser humano, o espírito humano, no seguinte período terrestre. Havia 12 grandes hierarquias criadoras, ativas no trabalho da evolução ao princípio do período de Saturno. 2 dessas hierarquias executaram no início alguns trabalhos. Não há informações sobre o que fizeram, nem se fala coisa alguma sobre elas, salvo que agiram livre e voluntariamente, se retirando depois da existência limitada para a libertação. Mais 3 hierarquias criadoras seguiram-nas no princípio do período terrestre: os senhores da chama, os querubins e os serafins, permanecendo 7 hierarquias em serviço ativo quando começou o período terrestre. O diagrama 9 dá uma ideia clara das 12 hierarquias criadoras e de seus estados. Os senhores da mente se tornaram peritos na construção de corpos de matéria mental, assim como nós estamos nos especializando na construção de corpos de matéria química, e por uma razão similar. A região do pensamento concreto era a mais densa condição de matéria alcançada no período de Saturno, quando eles eram humanos, assim como a região química é o estado mais denso alcançado pela nossa humanidade. No período terrestre, os senhores da mente alcançaram o estado criador e emitiram de si, dentro do nosso ser, o núcleo do material com o qual estamos procurando agora construir uma mente organizada. Poderes das trevas foi o nome que lhes deu São Paulo, por terem surgido do escuro período de Saturno. São considerados maus devido à tendência separatista, pertinente ao plano da razão, em contraste com a força unificadora do mundo do espírito de vida, o reino do amor. Os senhores da mente trabalham com a humanidade, não atuam nos 3 reinos inferiores. Os arcanjos se tornaram peritos na construção de um corpo de matéria de desejos, a mais densa do período solar. Portanto, são capazes de ensinar seres menos evoluídos, como o ser humano e um animal, ensinando-os a modelar e se utilizar do corpo de desejos. Os anjos são perfeitamente aptos a construir o corpo vital, porque no período lunar, quando eram humanos, o éter era o estado mais denso da matéria. Esta capacidade habilita-os a serem líderes apropriados do ser humano, dos animais e dos vegetais, relativamente às funções vitais de propagação, nutrição, etc. Muito bem. Deixa eu ver uma coisa. Um instantinho. É muito bonito. Um acasalamento, eu falei, será que eu li errado? É, acasalamento dos animais, e aí a gente Na lua de continua, mel. né, na lua de mel, como se fosse também, né? Não, total. É.
Então, pessoal, a gente, em 2 reuniões anteriores de estudos, nós já tivemos, assim, já falamos sobre o período lunar. Foi muito bem descrito em 2 reuniões. E aprendemos, então, que o período lunar é o terceiro nesse esquema setenário de evolução, que nós estamos vindo, nós sabemos, né, desde o período de Saturno, solar, lunar, que é o que estamos estudando hoje, né? É a terceira reunião já sobre o período lunar. Aí, hoje, atualmente, estamos no período terrestre, né? Vivendo no período terrestre. Ainda temos depois, lá para frente, o período de Júpiter, Vênus e Vulcano. Por isso que fala setenário de evolução, né? Então, nós vamos ver nesse período lunar hoje, quem trabalhou lá com a gente e com os demais reinos de vida. E, resumidamente, quais foram os principais objetivos. Vamos primeiramente, então, a gente entender o que são hierarquias criadoras, que é o que vamos falar hoje, principalmente as ativas, né? Uma vez que a gente vai falar delas que estiveram lá no período lunar e depois vamos falar nas ativas e mais 2 individualmente. Bom, hierarquias criadoras são conhecidas como hierarquias de seres espirituais, hierarquias de seres celestiais, hierarquias divinas, hierarquias zodiacais ou hierarquias criadoras, ou ainda, como nós vemos na Bíblia, Elohim. Então, são seres compassivos, né, que têm nos guiado no caminho de evolução, desde o começo da nossa jornada, lá no período de Saturno, e ainda estão ativos e trabalhando conosco, para que sejamos capazes de alcançar uma realização individual de glória, honra e imortalidade. Então vejam que a gente está recebendo ajuda, né, desses seres maravilhosos desde lá quando começou o período de Saturno, né? E a nossa maneira mais eficiente de colaborarmos com essas hierarquias, porque a gente também tem recebido muita coisa, a gente tem que fazer a nossa parte também, a gente tem que se doar, né? E a melhor maneira é servindo aos nossos irmãos e às nossas irmãs, não tem outro jeito. E a gente sabe que a tônica da Fraternidade Rosa Cruz, qualquer livro você abre, normalmente você está vendo, a tônica da fraternidade é serviço, né? Então, ao nível do 2º ao 6º plano cósmico, hierarquias criadoras são descritas como seres de indescritível esplendor, que se diferenciam mais e mais conforme vão se difundindo através dos vários planos cósmicos. Ao nível do 7º plano cósmico também são denominadas hierarquias zodiacais. E, como nós sabemos, né, são 12 as hierarquias zodiacais. Ou hierarquias criadoras ou hierarquias zodiacais, atuando nesse atual esquema de evolução. 2, como nós já sabemos, elas já fizeram o seu trabalho lá no início, e são elas as hierarquias de Áries e hierarquia de Touro. Não há informação, como nós vimos lá no texto, sobre o que essas 2 hierarquias fizeram, né? Áries e Touro. Nem se fala alguma coisa sobre elas, salvo que agiram livre e voluntariamente, se retirando depois da existência limitada para a libertação, como a gente leu no texto, né? Outras 3, que são a hierarquia zodiacal de Leão, ou também Senhores da Chama, hierarquia zodiacal de Câncer, ou Querubins, e a hierarquia zodiacal de Gêmeos, ou Serafins, executaram trabalhos em nós e para nós, nos períodos de Saturno, solar e lunar, e depois também passaram para a libertação. E as 7 hierarquias restantes estão ativas até hoje no atual período terrestre, que é o que nós estamos hoje. Cada uma executando várias funções importantíssimas nesse esquema de evolução. E são elas, né? A hierarquia zodiacal de Virgem, ou também conhecidas como Senhores da Sabedoria,
hierarquia zodiacal de Libra, ou senhores da individualidade, hierarquia zodiacal de Escorpião, ou senhores da forma, hierarquia zodiacal de Sagitário, ou senhores da mente, hierarquia zodiacal de Capricórnio, ou arcanjos, hierarquia zodiacal de Aquário, ou anjos, hierarquia zodiacal de Peixes, ou também espíritos virginais. Reparem que a hierarquia criadora mais evoluída, que está trabalhando diretamente com a gente, é a hierarquia zodiacal de Virgem, ou senhores da sabedoria. Bom, a primeira que nós vamos falar hoje é a hierarquia criadora senhores da individualidade. Também é chamada de, como nós lemos há pouco, senhores de Libra ou hierarquia zodiacal de Libra. E na Bíblia nós vimos como virtudes. São encontradas lá como virtudes. Então, os senhores da individualidade, eles foram encarregados de toda a evolução de todas as ondas de vida durante o período lunar. Estava sob sua responsabilidade a direção e tudo que precisávamos adquirir nesse período. Eles são especialistas em todas as matérias de todas as 7 regiões do mundo do desejo. Nós sabemos que tem 3 regiões, né, inferiores, tem a região central e tem as 3 regiões superiores. Que são as 3 regiões inferiores, a gente vê lá no conceito, logo lá no começo também, que é a região da paixão e desejo sensual, região da impressionabilidade e região dos desejos. Tem a região no meio, conhecida como região central, que é a região do sentimento. E as 3 regiões superiores, que é a vida anímica, luz anímica e poder anímico. Só para a gente recordar, né, que é muito importante a gente saber dessas 7 regiões do mundo do desejo. Então, essas hierarquias criadoras, elas sabem criar desejos, emoções e ou sentimentos também, manipulando todas as matérias de todas as 7 regiões do mundo do desejo. Sabem também transmutar todos os desejos, as emoções e ou os sentimentos inferiores em sentimentos superiores. São especialistas em trabalhar com as forças de atração e repulsão em cada região. E também com os sentimentos de interesse e indiferença que atuam na 4ª região do mundo do desejo. Uma pergunta que vai aparecer, mas é bom a gente já levantar isso. Os arcanjos também são especialistas no mundo do desejo. Como está no texto, os arcanjos nos ajudam a conseguir dominar e trabalhar construtivamente com o nosso corpo de desejos. Pergunta que não quer calar. Qual a diferença dos arcanjos para os senhores da individualidade, se ambos têm a mesma especialização? Olha lá, qual a diferença dos dois? Mas ele não é especialista, né? Os dois são especialistas. Os arcanjos. São especialistas em lidar com todas as matérias do mundo do desejo. Mas ele não seria uma hierarquia. Dá para perceber ali que quem é mais elevado das duas hierarquias? Individualidade. Isso. Então eles são mais elevados do que os arcanjos. Isso. Então, se são mais elevados, eles fazem alguma coisa que os arcanjos não fazem. Tem um quezinho a mais. Por causa Pode chuta, chutar? lógico, Sim. é para chutar. Uma das coisas que Pode chutar. falou, eles nos deram O quê? o O que os desejos da individualidade nos deram? germe do corpo de desejo, Isso, Certo. que você falou. exato. Os E arcanjos não. os arcanjos trabalham Então, Com a matéria. Isso. Com Ou a seja, matéria. em outras palavras, os senhores da individualidade são competentes Ah. para dar a quem precisar um germe do corpo de desejos. Os arcanjos ainda não sabem fazer isso. Mas Estão aprendendo a fazer isso na onda de vida,
animal, estão aprendendo, Mas só não essa sabem fazer. é a diferença? É. Não, só essa que é a diferença. Não, a diferença é o nome, um é arcanjo. Não sei, mas eu estou falando, se os dois Não, são é competentes, só essa a diferença. se os dois são competentes, Tem mais uma Sim, diferença, sim. outra diferença. Começa com S. Um hierarquia zodiacal de Capricórnio, outro hierarquia zodiacal de Libra. É só o grau de evolução. Completou. Não, a única diferença é essa, Não, tá certo. Eles são mais evoluídos do que os arcanjos, e para nós, lógico que eles têm mais diferença, tá? Não. Mas em relação a gente, a nós, a única diferença é isso. Esse cara me deu o germe do corpo de desejos. Isso. Esse aqui não me deu. Então esse Ele daqui ajuda. é mais evoluído do que esse aqui. Uhum. Aqui ele ajuda você a trabalhar com toda a parte do corpo de desejo, mas não te dá o germe. Isso. Porque ele está num estágio de evolução. Como a gente não está estudando o esquema de evolução dos arcanjos, mas a gente pode deduzir, né, que os senhores da individualidade são os professores Ah, sim. dos arcanjos, para essa função. por isso que ele não Pode usar leva essa o nome palavra, de professor. senhores, aí não está escrito senhores arcanjos. O arcanjo, arcanjo, anjo, original é qualquer um. É o aluno arcanjo. Os senhores da individualidade deram o germe do corpo de desejos para os arcanjos? Não sei. Sabe? Isso daí ficará na próxima de manifestação, quando a gente estiver estudando esquema de evolução de outras hierarquias. Aí fica mais fácil. Por enquanto nós estamos tentando estudar a nossa, que está difícil. Por que veio Cristo? Bom, vamos dar sequência então. Os senhores da individualidade, eles trabalharam e trabalham conosco ainda hoje, tá? Porque para completar o próprio desenvolvimento deles e também a própria evolução deles. Quer dizer que se tiver que fazer algum acerto, algum arranjo, Ainda tem tempo. está no tempo dele. Está no tempo dele. Bom, agora então nós vamos pegar esse diagrama com os globos e mundos do período lunar e nós vamos rebater aqui a fim de detalhar o que a hierarquia criadora, senhores da individualidade, nos ajudar em cada uma das 7 revoluções pelos globos do período lunar. Bom, se rebatermos assim, do jeito que a gente está vendo aí, nós vamos pegar pelo fim da 7ª revolução do globo G e puxar como se fosse uma mola. Aí nós teríamos algo mais ou menos assim, tá bom? E os mundos, que em cada globo apareceria assim, ok? Aí a nossa entrada no período da primeira revolução do globo A, vindo lá da noite cósmica, entre o período solar e o período lunar, seria assim, como a gente está vendo as cobrinhas e as atribuições aí, né? Já a nossa saída no período, na 7ª revolução do globo G, em direção à noite cósmica, entre o período lunar e o período terrestre, então seria por aqui, né? Mais um cliquezinho. Aí, na primeira revolução, ou revolução de Saturno do período lunar, os senhores da sabedoria, que nós já estamos falando dela já há algum tempo também, volta e meia, em todos os períodos a gente volta a falar, é uma outra grande hierarquia, né? E a gente também vai falar em outras reuniões. Eles cooperaram com os senhores da individualidade. Juntos reconstruíram o germe do corpo denso, trazido do período solar. Esse germe havia desenvolvido órgãos sensoriais, digestivos, glândulas, etc., em estado embrionário, e estava interpenetrado por um corpo vital germinal que difundia certo grau de vida no corpo denso embrionário. E, evidentemente, não era sólido e visível, tal como a gente vê hoje, né? Era só um pensamento. Bom, aí, na segunda revolução, ou revolução solar, o corpo vital foi também modificado para capacitá-lo a ser interpenetrado por um corpo de desejos, bem como para acomodá-lo ao sistema nervoso, músculos, esqueleto, etc. Aí os senhores da sabedoria, que foram os originadores do corpo vital, ajudaram também os senhores da individualidade nesse trabalho.
certo? Aí, na terceira revolução, começou o trabalho próprio do período lunar. Os senhores da individualidade irradiaram de si a substância do germe do corpo de desejos para cada um de nós, certo? Aí, na quarta revolução, os senhores da individualidade nos ajudaram, ainda que estávamos inconscientes. Então, nos ajudaram a construir e se adaptar a um novo corpo de desejo germinal. Ajudaram a cada um de nós a incorporar esse corpo de desejo germinal ao conjunto corpo vital, corpo denso que nós já possuíamos. Aí, nós vamos para a sexta revolução. Reapareceram os querubins que nos tinham despertado o nosso veículo espiritual, espírito de vida, na sexta revolução do período anterior, o período solar. E cooperando com os senhores da individualidade, vincularam o recém-adquirido germe do espírito humano, que vamos ver também mais à frente, ao espírito de vida. Ok? Aí, na sétima revolução, os senhores da chama voltaram a nos ajudar, cooperando com os senhores da individualidade para vincular o espírito humano ao espírito divino. Ok? Aí, outra hierarquia criadora muito ativa no período lunar foi a hierarquia criadora serafins. Tá certo? Ela também chamada de senhores de gêmeos ou hierarquia zodiacal de gêmeos. E na Bíblia, como nós falamos agora há pouco, nós vemos como serafins, ok? Então, eles são especialistas em lidar com todas as matérias do mundo do pensamento. Ou seja, eles sabem criar ideias e pensamentos, formas, manipulando todas as matérias de todas as 7 regiões do mundo do pensamento. E sabem criar arquétipos de todas as formas existentes. Então, os serafins, eles trabalharam para completar também o próprio desenvolvimento deles e a evolução deles também. E reparem que os serafins, sendo especialistas em material do mundo do pensamento, portanto, são também da região do pensamento abstrato. Ou seja, são peritos em trabalhar com veículos que precisam expressar o terceiro aspecto de Deus, ou seja, movimento. Então, na quinta revolução do período lunar, despertou em nós o veículo espírito humano. Então, aí nós completamos, né? A escala da primeira até a sétima revolução e o que fez cada trabalho, né? Vamos pôr para mim, volta no slide anterior. Uma pergunta para vocês aí. Está percebendo que os serafins eles são especialistas em material do mundo do pensamento. E os senhores também são especialistas em material do mundo do pensamento. Qual a diferença entre os serafins e os senhores da mente? Parecida com a dos senhores como nós falamos anterior, né? Isso. Uma pequena diferença. Tem uma diferença um pouco maior aí. Os serafins são os professores. Ele é mais que professores. Ele também tem essa... Os serafins, eles nos deram o espírito humano ou despertaram o espírito humano? Despertaram. Lembra, os senhores da individualidade nos deram o germe do corpo de desejos. Foi? Sim. Os serafins despertaram o espírito humano. O que é mais difícil que vocês acham? Despertar um veículo ou dar um germe? Despertar. Por quê? Tem que chacoalhar mais, né? Dá, você chega aqui, top C. Engole, vai ficar e acabou. Não vai no processo de evolução. Agora, despertar, você precisa fazer um trabalho Ele diferente. tirou de dentro dele e deu um pedacinho pra gente. Se devolver. Despertar, não. Despertar depende da vontade de quem foi despertado. Os dois dependem, né? É que o despertar, o espírito humano,
despertar um espírito, né? um veículo, o cara que despertou, ele tem que ser especialista num dos aspectos divinos. Um Então, para terceiro aspecto despertar, divino. precisa ser especialista em um aspecto Que é o divino. movimento. Exatamente. Mas ele é especialista nos 3 ou num só? Especialista num só. Num só. Pelo menos Que era um. o terceiro aspecto, o Que espírito é o humano. movimento, né? Espírito humano. Ele não é especialista no espírito de vida. Nem de vida. Ele não é especialista no segundo aspecto, amor e sabedoria, Tanto, nem no primeiro aspecto, que é vontade. Ele é especialista no terceiro aspecto. tanto que Espírito Santo. os senhores da chama, que veio ajudar a conectar, né? Não, esse é por causa da conexão. Vai ficar da conexão. Mas não pela necessidade. Por exemplo, os senhores da chama é especialista no primeiro No aspecto, primeiro aspecto. que é vontade. Isso, né? Por isso que ele despertou o espírito divino. É. Né? Os Primeiro da Os querubins são especialistas no no segundo aspecto. isso. Por isso que ele veio despertar o espírito de vida. De vida. E os senhores os Os querubins. querubins, os serafins, são especialistas no terceiro aspecto, Que é o Espírito Santo. movimento, que é o Espírito Santo. Né? Então, veja bem, o grau de evolução deles é muito maior do que... mas os serafins são competentes em dar um gênio da mente? Para eles é mais fichinha, certo? Tanto é que eles deram oportunidade para uma outra hierarquia que estava evoluindo também, de dar o gênio da mente, né? Provavelmente, se a gente for estudar o esquema de evolução dos senhores da mente, vão aparecer lá como professores, etc e tal, os serafins, né? Em determinado momento lá deve aparecer, não sabemos, é hipótese, né? Mas olha que interessante, né? Então, as hierarquias, elas trabalham naquilo que elas são mais competentes e que necessitam. Isso é uma lição de ouro para a gente aprender. Cada um no seu quadrado, entendeu? Jeová teria capacidade também de despertar? Porque ele é especialista também, né? Bem, onde está Jeová ali? Olha na tabelinha, onde está Jeová? Onde é que vocês acham que está Jeová ali? Não é No agora. aquário. Os anjos. Anjos, né? Ele é maior dos anjos. É lá embaixo. Mas ele... não, mas veja bem, tem uma coisa legal. Mas ele é mais Perguntou. auto-iniciado. Então, aonde é que ele vive rotineiramente? No... Mundo Olha na abstrato. tabela. Lá no... Aonde? Rotineiramente ele vive aonde? Ele não vive na região eterna, no físico. Não. Ele vive aonde? Oh, meu Deus do céu. Mundo do pensamento abstrato, né? Concreto. Você tá falando Abstrato? em cima? Concreto. Não, abstrato ou concreto? Hã? Chuta aí, abstrato ou concreto? Concreto, porque é espírito humano. Para ser diferente, concreto. O Espírito sétimo humano. raio do plano cósmico. Espírito humano é concreto? Não. Acho que no mundo do pensamento abstrato. Espírito humano é? É um espírito. Abstrato. Abstrato. Então, que é espírito humano. Então, o Jeová, ele funciona cotidianamente no seu espírito humano. Agora que você olha no espírito humano lá, quem é que está no espírito humano ali? Quem é a hierarquia que trabalha com o espírito humano? Senhores da forma. Dá uma olhada aí. Não, desculpa. Dá uma olhada lá. Ó, os espíritos virginais trabalham aqui embaixo, os anjos na região etérica, os arcanjos no mundo do desejo, os senhores da mente na região Mundo do concreta pensamento concreto. do mundo do pensamento, Senhores da forma. senhores da forma Abstrata. abstrata, não é assim? É. Pelo que está escrito ali? É. Então ele trabalha num nível de senhores da forma, mas ele não chega no nível lá de cima. Chega, não. Carlos, de uma maneira assim, Entenderam? Aí você fala, nossa, então o Espírito Santo é menor do que os serafins? Quem é você para dizer quem é menor, quem é maior, ô cara pálida? Aqui são especulações, nós estamos fazendo em cima de um desenho, né? Carlos, de uma maneira assim bem didática. Os 2 primeiros não sabemos exatamente o que fizeram, nós estamos por aqui. Os 3 seguintes, que são os mais elevados que a gente está comentando, fizeram o trabalhinho, evoluíram e estão indo Já chagar. puxaram o cara, Isso. E os outros é que estão trabalhando. estão trabalhando com a Os gente. outros 7. Exatamente. Os outros 7 sempre nós estamos dando trabalho para eles, entendeu? Verdade. E que Só trabalho, dor. né? Esses caras são bombados, hein, cara?
Legal isso daí, né? Toda vez que nós fazemos ficou uma bacana, comparação, né, você essas- usa o raciocínio de referência. Nossa, era Exato. Então, aí, ó, completou as 7 revoluções do lunar, com a ênfase em cada revolução naquilo que principalmente nós fizemos. É muito legal porque a gente sabe o seguinte: cada hierarquia faz o que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Isso você tem que aprender muito. A gente é muito disciplinado nesse negócio. A gente quer fazer tudo, não quer delegar nada, e ainda quer ficar vendo o que o outro fez. Está tudo errado. Por isso que a gente não vai para frente. Não vai para frente por isso. Entendeu? Respeita o espaço do outro, dê espaço para o outro, não fica cobrando em cima. Faz aquilo que precisa ser feito no momento que precisa ser feito. Né? A gente se atrapalha todo. Olha a lição de vida que esses caras nos dão fazendo isso. E um depende do E outro. funciona, né? Sim, E respeita o outro. E um volta para ajudar o outro, né? A gente viu aí, o senhor Dalia veio, precisa de tal, está comigo aqui, passo para você, agora você faz, o outro faz. Então tem sempre assim, pode ver Aí que é tudo. funciona a divisão de poderes. Sim, organizadíssimo. Lá em cima e embaixo, né? Serafins lá não chegaram, alguns. pode ter certeza, os serafins não chegaram lá. Quero ver o que seus arcanos estão fazendo, seus anjos estão fazendo o quê? Seus arcanos estão fazendo o quê, seus arcanos? Vou dar nota para Os você. senhores da mente, eu sou bom em mente, o que vocês estão fazendo aí? Não, nada disso. Não tem. Então não Tem respeita. isso, né? Respeito. Durante a noite cósmica, eles ajudam também? Eles respeitam tudo isso por quê? Quem é que está na coordenação geral? Quem está na coordenação geral? Tem um coordenador geral. Sei quem é? Deus, né, Pai? Primeiro Deus. do nosso Sistema solar. Do nosso sistema solar. Ele é o chefão, Ele que... mas ele não precisa ficar em cima. Não, porque ele delega. Que bacana ver isso, né? Tem a Trindade. Né? As leis dele são perfeitas, ele não precisa ficar em cima nem nada disso. Isso funciona. E ele também está aprendendo. Funciona. E isso também Maxêndio passou para a gente com relação à Fraternidade Rosa Cruz como entidade física, né? Que não é para ter cargo, delegar funções e Cada um você, faz diretor, aquilo que tem que sabe ser que feito. tem que se fazer. É. Ah, mas se a pessoa não fizer o que ela tem que fazer, o problema é da pessoa, porque a Fraternidade Rosa Cruz continuará. Ela não vai morrer. O problema é a pessoa que vai tomar na cabeça. É o que ele fala numa carta dos estudantes. Isso. A Fraternidade Rosa Cruz caminha sem liderança. Sem liderança. Lá ele bota aquela história dos patos, né? Os patos, quando vão migrando, eles migram em V. Esse aqui está puxando. Quando esse cansa, Ele vai pra trás. ele humildemente vai para trás e o outro assume normalmente, sem problema nenhum. Porque ele está cansado, ele vai lá para trás. E aí depois, quando ele se cansa, esse entra, vai para trás. E assim eles vão e caminham aí milhares de quilômetros. Entendeu? E a gente vendo... Por isso que é uma escola de aquário. Isso. Aí as pessoas que insistem em achar e se comportar como se fosse uma escola de peixes, não caminha. Fica rodando. Não funciona, né? Quem é meu líder aqui? Cadê o irmão maior? Isso. Eu quero falar com o irmão maior. Isso. Eu só falo com essa graduação. Um exemplo também é pessoas que se inscrevem, às vezes a gente acompanha, né, o site e o Facebook e tudo, a gente tem que estar tudo olhando juntos, né? Tem pessoas lá que escrevem porque quer saber quem corrige esse curso. Com quem que eu falo sobre isso? Com quem que eu falo aquele assunto? Que tem que falar com alguém? Só falta falar assim, me leve ao líder. Isso. Eu quero falar com quem está corrigindo a minha lição. Gente, mas peraí, por que você tem que falar com quem está corrigindo a sua lição? Eu quero falar com a ouvidoria, tem uma reclamação a fazer. ouvidoria. Cadê a ouvidoria? É tipo chegar na academia de jiu-jitsu e falar quem é o mestre. Você vê que barato? Então Isso é a Quem é o escola. presidente? Não, isso faz sentido, gente. A pessoa não está errada, tá? Porque faz sentido numa escola de peixes. Escola pisciniana precisa disso. Tem o chefe, tem o líder, tem não sei o quê. Mas escola aquariana não tem. É ilusão achar Aí que... recomenda-se que a pessoa busque uma escola... mas tem seja- pessoas que fazem mais do que as outras. Tem pessoas que fazem mais, porque tem mais talento, ou tá mais engajada, etc e tal. Mas ela também não vai evoluir mais do que os outros não, entendeu? Não é por isso que vai evoluir mais do que os outros não. É bacana o exemplo do seu Max Allen, né? Ele estava lá puxando as coisas com a enxada, chegava alguém e falava, ele falava, dá um minutinho, ele ia lá, trocava de roupa, Lavava as mãos e tal, voltava lá. Pois não? Sou Maxene. Mas não voltava pela frente. Eu sou Maxene. Essa aí por trás. Por detrás do Pois não? pé. Pois não? Inclusive, Alguém para chamou? quem quiser ver, nós já falamos outras vezes aqui, tem uma carta aos estudantes, eu acredito, que fala
O título já é Por que não eu? Porque carta aos estudantes. Se tem uma coisa a ser feita, vamos fazer, né? A gente terminou a reunião, vai largar a bagunça aqui? Não. Ué, todo mundo sabe que tem que lavar, tem que limpar, tem que deixar pronto, porque a semana que vem nós vamos estar aqui de novo. E tem serviços durante a semana a serem feitos aqui também. Alguém tem que vir fazer, senão... Se o serviço é desinteressado, também a gente não pode escolher. Então, não pode escolher. Se a gente for deixar, vai virar isso aqui, vai virar uma baderna. Então, porque não tem liderança, mas a gente também tem que ter consciência de que tem que ser feito. Então, se outro não faz, você tem que fazer. Se a gente levar isso para a nossa vida diária, nossa, é fator de sucesso. Fator de sucesso. Porque você tem que ter discernimento, né? Você está numa empresa, por exemplo, você tem uns forgados, tem os espaçosos, tem os preguiçosos e tem principalmente os astutos, né? Então você tem que saber diferenciar isso, né? Mas tirando isso, você consegue, por que não eu, numa empresa? É incrível isso, não precisa, por que não eu? Então, e se não tivesse necessidade, Max ainda não teria escrito essa carta. Uma carta simples, pequena, você começa a meditar, você fala, poxa, né? Profundíssima. Você está passando num lugar, está um negócio no chão. Você sabe que vai prejudicar alguém, porque você não vai tirar. Mas nem prejudicar, é lixo, né? Sua. Não é função sua, você não vai fazer. Passa. Então existem coisas que realmente E a gente gozado, tem que ó, pensar, né? tem pessoas, eu já vi isso, peguei várias vezes. Peguei várias pessoas. Eu fico olhando e falando, caramba, a pessoa chega, ela tem o prazer, mas parece que é prazer. Ela está bebendo um café, ela tem o prazer de pegar o copinho e deixar em qualquer lugar, deixa no murinho, canto, no canto, tal, deixa. Ou então pessoas que pegam, já que também, pessoas pegam um papel, está escrito no papel, rasga o papel, não sei o que, pega o papel. Ou então a pessoa está comendo amendoim aqui, joga o amendoim aqui. Já vi várias vezes isso. Quer dizer, é dentro dela o problema, é grave dentro dela, entendeu? Porque é do tipo assim, eu preciso fazer alguma coisa para que alguém vá pegar para mim, entendeu? Tipo, esse prazer de eu jogar alguém para fazer uma coisa para mim, entendeu? Isso é terrível, gente. Isso é resquício lá dos toltecas, lá da época atlântica, toltecas, que faziam isso. De querer que alguém esteja servindo você. Servindo, Sim, vai servir. sim. Eu sou grandão. Exatamente. Aí o que acontece? Aquela pessoa pega aquele copinho lá e pragueja. Quem foi o filho da mãe que deixou essa porcaria aqui para tal? Ela está alimentando, a pessoa que fez isso, ela tem prazer. Porque está alimentando o eu inferior dela, que normalmente é elemental. Ela fez isso para acontecer isso. Ela viu. Ela fez isso para acontecer, ela fez isso para provocar isso. Aí no mundo do desejo, essa pessoa que praguejou, que pegou o copinho e jogou lá praguejando, ela ajudou o eu inferior da outra a se alimentar, dá uma satisfação na outra, cresce o elemental. Se é obsessão, fica melhor ainda para ela. Então quando isso acontece, você pega o copinho. Guarda. Não, você faz uma oração. Pede para Deus iluminar aquela pessoa, para aquela pessoa sair desse problema que ela tem lá e calmamente joga o copinho onde tem que copinho. Isso é discernimento, isso é treinamento esotérico. E tem que ser assim. Difícil. E tem que ser uma oração tranquila para você, Senhor, ilumina. Sim, feliz que deixou Tava indo tão bem. Tava indo tão bem, né? que ele não apareça na minha Na frente. frente, dá umas porradas. Ele tava indo tão bem, chegou o infeliz, né? Não, é um treinamento esotérico complicadíssimo, porque... Mas posso falar, por exemplo, simples de se fazer. Por exemplo, vamos com a cama, vou sair de manhã para caminhar. Indiscutivelmente você vai encontrar pelo menos uma, duas ou mais oportunidades que você fala, bom, agora chega, agora não dá mais, senão eu não vou conseguir caminhar. Não, mas não é esse caso. Não, veja bem. Não é recolher o lixo. Não, recolher o lixo é outra coisa. Ficar catando coquinho, isso daí é fariseu. Isso é fariseu. Isso não tem nada. Eu estou com o saco, fico lá pegando. Isso é fariseu. Isso não tem nada a ver com nós estamos falando. Tambor, Estamos falando assim, eu estou aqui, por exemplo, etc e tal. Aí alguém chegou e botou um copinho ali. Eu estou aqui, eu olhei o copinho sem querer. Mas se eu olhei o copinho sem querer, para resolver, eu resolvi o primeiro copinho. Isso é verdade. E aí aquele copinho lá é aquela oportunidade que eu falei para vocês. Ou eu pego aquele copinho e amasso e jogo fora e praguejo a pessoa, ou eu faço uma oração para aquela pessoa, que eu não sei quem é, não me interessa quem é, que seja iluminada, porque ele está alimentando o eu inferior dele, está alimentando o obsessor dele, ou a possessão dele. E eu não vou alimentar isso nele. Eu não vou alimentar.
Entendeu? Agora, se eu tô na rua, estou vendo lixo para todo lado, passa batido. Fala mais nada, não é com você. Aquele lixo lá não é seu, não foi você, não é você. São coisas muito assim, específicas, sabe? Que está em algum canto assim, você bateu o olho, entendeu? Aquilo te chamou a atenção de algum Isso, gente. caiu na tua teia. A gente precisa estar atento o tempo todo, né? Então, igual o Carlos é bem tênue, mas a gente Por exemplo, tem você que tomar está cuidado. andando, aí você viu que tem um chinelo bom, novo, só um chinelo aqui, caiu no chão. Você falou, putz, alguém perdeu. Uhum. Você vai fazer o quê? Levar o chinelo e ficar, alguém perdeu o chinelo? Não, não vai. O que você faz? Coloca o chinelo no lugar mais visível e continua caminhando. E pede a Deus que quem perdeu chinelo, sapato, tênis, não sei o quê, que venha buscar, acabou e pronto, vai embora. Entendeu? É muito sutil, você não pode ser fariseu, mas não pode ser displicente. Então tem uma... Então, é uma linha muito tênue de você. Que nem você, às vezes a lixeira está aqui, e aqui você vê um monte de coisa. Deixa lá. Não é com você. Por que infeliz? Deixa Não é com você. Bendito, Não é abençoado. com você. Não é. Exatamente. Você segue. Não. Agora, se você está andando, uma pessoa está na sua frente, ela jogou a coisa no chão, do lado de uma lixeira, deixa a pessoa aí, você vai calmamente, pega aquele coisinha lá e joga no lixo. Pronto, e continua como se nada tivesse acontecido. Exatamente, ninguém viu. Disfarçadamente. Disfarçadamente. Finge que ninguém viu. Porque se a pessoa vê também, às vezes a pessoa Se até ela acha vê, ruim. ela né? Não faz nada. Vai Porque arrumar o que encrenca. acontece? Aquela pessoa, ela está com problemas, Sim. sérios problemas. Então você está ajudando, quando você faz isso, você está corrigindo o problema dela. Entendeu? Porque a pessoa em sã consciência, ela não faz essas coisas, né? Então você vai fazer o quê? Então, É bacana de ver, né? Existe a turma da posse, né? Ele vai e faz. então fariseu. É para arrumar confusão. Fariseu, também, né? fariseu. É o que nós estudamos no estudo bíblico do ano passado. Fariseu. Alguém remoto gostaria de fazer alguma pergunta? Bom, então vamos dar continuidade aqui, né? Porque nós tivemos também, bem ativas no período lunar, outras hierarquias. Uma delas é a hierarquia criadora dos arcanjos. Bom, só lembrando, né, que a gente falou agora há pouco também sobre o Cristo. Cristo é um arcanjo e é o mais elevado da onda de vida que evolucionava como hierarquia, humanidade lá no período solar. Então, se a gente for falar do Cristo, a gente tem muita coisa que falar, né? Mas só lembrando que também é um arcanjo, né? E os arcanjos também é chamada de senhores de Capricórnio ou hierarquia zodiacal de Capricórnio. E lá na Bíblia nós encontramos como arcanjos mesmo. Bom, e os arcanjos, eles são especialistas em lidar com todas as matérias de todas as 7 regiões do mundo do desejo, mas não são tão desenvolvidos para fornecerem germes do corpo de desejos. Então foi igual o Carlos falou, da diferença nas outras hierarquias, né? Isso. E são responsáveis pela onda de vida dos animais. Então, animais a gente tem que lembrar que são os mamíferos, as aves, os peixes, crustáceos, anfíbios, répteis, frutos do mar, insetos e afins. Porque normalmente quando você fala de animais, a pessoa, né, parece que tá só umas 2, 3. Só o cachorrinho, o gatinho, meu filhinho. Né? Esquece que tem vaca, que tem porco, que tem elefante, que tem baratas. Cobra. Não, tem os animais comestíveis. Não, e é bom a gente lembrar, porque quando você fala que não come carne, a pessoa só acha que você não come carne vermelha. Nem frango? Que os frangos e os peixes não são pessoal também fala, animais, pergunta né? muito isso. E esses coitadinhos são todos nossos irmãos menores, a gente tem que ter um certo respeito, né? E essa onda de vida começou a sua evolução, a gente está falando aqui que essa onda de vida animal, eles são os nossos irmãos menores, tem que sempre reforçar isso, né? E essa onda de vida começou a sua evolução lá no período solar. Assim, no período solar, evoluíram recebendo o germe do corpo vital e recebendo o veículo espírito de vida para todos aqueles que estavam aptos para isso, né? Por que a gente chama os animais de irmãos menores?
Alguém já pensou nisso? Porque na cadeia da evolução eles são realmente nossos irmãos, chegaram depois de nós. E por que não chamam os vegetais de irmãos menores e os minerais de irmãos menores? Os vegetais são irmãos menores dos animais. Dos animais. Isso. E os minerais são irmãos Dos menores dos vegetais. vegetais. Irmãos menores dos animais, nós não podemos pegar os Por irmãos causa da menores deles. composição dos veículos? Não, é porque eles são os próximos a entrar no estágio de humanidade. Sim, porque faltou a Isso. mente. Então dá certo. Por isso que nós não chamamos os vegetais e os minerais. A gente sempre sendo os irmãos menores, a cristão é uma convenção, né? Esotérica. Os irmãos menores sempre são aqueles que estão a um passo anterior do estágio de humanidade. Seriam quase Então por irmãos. isso que a gente chama de irmãos maiores São aqui. quase Ele está no irmãos. estágio antes de nós, Não, certo? são irmãos, Sim. Todos eles são. porque são todos espíritos virginais. Todos. Sim. Até Os o minerais, Tá, os tá vegetais, os animais e nós, todos somos espíritos virginais. De Uhum. ondas de vida De vida diferentes, diferentes. mas somos espíritos virginais. Eles Isso. são quase humanos, é outra Então, coisa. esses 4 aqui são nossos irmãos, porque foram criados, são da mesma onda, da mesma chispa divina. Todos são Isso, chispa chispa divina. divina. Tá? Só que são de ondas de vida diferentes. Tanto é que todos eles vão chegar no estágio humano e depois passar o estágio humano. Sim. Por exemplo, os animais vão chegar no estágio humano no período de Vênus. Júpiter. Júpiter É o próximo, Júpiter, né? certo? É Júpiter. Então, se eles vão chegar no período de Júpiter no estágio humano, o que o animal será no período de Vênus? Aí o animal vai se pôr como se fosse um anjo, subisse para Como se fosse um super-homem. um super-homem. Lembra? O que nós vamos ser no período de Júpiter? Um super-homem. Super-homem. Não é assim que fala? Isso, é. Então, Aham. exatamente. Então, no de A Vênus, nomenclatura é essa. eles vão ser um super-homem. Então, eles estão, entendeu? Então, eles estão crescendo, como a gente está crescendo, só que um passo atrás. Isso. Os vegetais, 2 passos atrás, os minerais, 3 passos atrás. Então, sempre a gente chama de irmãos menores, quem está um passo atrás. Que são todos espíritos Então, apenas um virginais. passo. É. Por exemplo, Então, são os o irmão animais. maior, a gente um passo atrás. Está um passo bem na frente. O passo o irmão maior em relação a gente é um passo assim, Um grandão. passo bem largo. É Bem quase um grandão. espacato, sabe? Bolt, Aquele espacato assim. São os irmãos mínimos. É um passão. É um passo, literal, pezão, né? Isso. É um passão Pezão daqueles. E é umas pernas bem longas ainda, porque ó, bicho, passo ali. Imagine eu com esse tamanho todo. Em relação aos vegetais, seria interessante você chegar perto de uma sequoia e falar: esse aqui é meu irmão menor. Ó. Ela vai ficar feliz da vida. Tem uma técnica muito interessante, esotérica, muito usada, inclusive, que é abraçar a árvore. Ah, é. Por que você abraça uma árvore? Qual o motivo de você chegar e ter contato muito próximo com uma árvore? Um vegetal, uma árvore que a árvore tem mais energia nesse sentido. Por quê? O que vocês acham que acontece? Quando você está bem... Troca de energia vital? Exato, energia vital, mas exato, é energia vital. Mas dentro da Rosa Cruz, essa energia vital tem um nome. Qual é o nome? Corpo vital de uma árvore, de uma planta, de um vegetal, eles têm quantos éteres? O éter químico. 2. De vida. 2, éter químico e de vida. Isso. Que são os éteres que mantêm o nosso corpo denso. Lembra? O nosso corpo denso é mantido pelos dois. Sim. Quando você abraça uma árvore com o objetivo de satisfazer, de saudá-la mesmo, dizer que, como o Luiz falou, é minha irmã, é meu irmão aqui. Sim. Eles vão estar, lá no período de Vênus, eles vão estar no jeito que eu estou hoje. Né? Aliás, um pouquinho maior, né? Porque inspirados e inspirados é um pouquinho maior. Então, quando eu faço isso, eu estou trocando energia com ela, porque eu sou um ser mais superior do que ela. Não é assim? Só que ela tem abundância de éter químico e de vida que eu não às vezes eu posso não ter, estou doente. É. Ou estou com imunidade baixa, como a gente fala, né? Sim. Então, esse negócio de você abraçar a árvore, não é para você dar uma de maluco, ficar falando alto com a árvore, mas você abraçar uma árvore, você satisfazer, sentir nela como espírito ali, você tem uma troca, como o Diego falou, de energia vital. Finalidade, éter químico e éter de vida. Mas Entendeu? só dela para nós ou de nós para ela? De nós para ela também. Porque aí, Uma troca. É uma divide o refletor, assim como os animais, quando estão mais É uma próximos troca. ali por uma questão Lógico, uma troca, indução. de Indução. indução. Uma Nós, troca. como que é o termo que nós usamos de análogo, de estar próximo? Osmose. Osmose. Osmose.
O que é osmose? É uma troca entre os dois lados, até os dois terem o mesmo equilíbrio, o mesmo entendeu? Por isso que os animais, o gato, o cachorro, gostam de ficar perto da gente. Ele está precisando. Sim. Está trocando. Ele não fica ficar esfregando na gente, ele fica do lado. Sim, só de estar perto. Imagina um elefante ficar esfregando em você. Elefante. De vez em quando gato dá Dá um uma passada, o gato fica. Não, o gato fica. Mas quando ele fica, ele quer carinho. Agora, quando ele fica quietinho, ele está trocando com você os móveis. Bom, então dando continuidade, nós temos mais uma hierarquia, né, que também é bem ativa no período lunar, a hierarquia criadora, os anjos. E na Bíblia também é conhecida como anjos, tá? Isso. Tem mais uma então. E também elas são chamadas, como nós falamos lá no começo, senhores de Aquário ou hierarquia zodiacal de Aquário, tá? E na Bíblia, os anjos. Então, são especialistas, né, os anjos, em lidar com todas as matérias dos 4 éteres que compõem a região etérica do mundo físico, mas não são tão desenvolvidos para fornecerem germe do corpo de corpos vitais. E também são responsáveis pela onda de vida dos vegetais, ou seja, das plantas. E essa onda de vida começou a sua evolução no período lunar. Assim, nesse período, receberam o germe do corpo denso e foi despertado o veículo Espírito Divino para todos os que estavam aptos para isso. Olha que interessante, esse desenho que a Sueli colocou ali, a alimentação sem carne, ele é, na verdade, um pôster, tá? De um médico, nutrólogo, se não me engano, que ele fez o seguinte, ele pegou todos os alimentos que nós temos no Brasil, assim, os mais populares, vamos dizer assim, né, e colocou nesse pôster, para dizer o seguinte, quando perguntarem para você se você só come capim, porque você é vegetariano, manda uma cópia de um pôster desse. Manda uma cópia de um pôster desse. Porque o que vai acontecer? Normalmente, o cara vai conhecer ali alface, tomate, talvez pepino, cebola, mas o resto não vai conhecer. Entendeu? Não vai conhecer batata, mas não vai conhecer. Então, ou seja, a alimentação dele é muito pobre. Não é a sua que é pobre, a sua é riquíssima. A dele é muito pobre. Isso. Né? Então, isso é uma coisa interessante. Uma pergunta para vocês aí. A Sueli falou aqui de senhores de Aquário, de senhores de Capricórnio, né? De senhores de... vários senhores ali, certo? Senhores de Leão, senhores de Câncer, senhores de Gêmeos, ou hierarquia zodiacal de Gêmeos, hierarquia... O que vocês entendem por isso? A hora que você fala assim, é a mesma coisa que hierarquia criadora, mas é a mesma coisa em que sentido? Porque você disse se dá o nome de senhores? Porque chama senhores e bota o nome de um signo na frente. É isso. Ou hierarquia zodiacal, um número no signo na frente. Por que vocês acham que é assim? Por que não chama só hierarquia criadora? A hierarquia criadora de senhores da chama, pronto. Por que você fala hierarquia criadora da chama ou hierarquia zodiacal de leão? Ou senhores de leão? Por que? Bom, no 7º plano cósmico nós vimos lá que foram denominadas hierarquias zodiacais. Mas por quê? E por quê? Já desde... É a mesma lógica de senhores de Vênus e senhores de Mercúrio? A lógica é parecida. Ótimo. E aí, o que vocês acham? Nós somos o quê? Senhores da Terra? Então, estamos atrasados. Nós somos senhores da Terra? Não, né? Qual é o nosso nome? Espíritos virginais. Como é que a gente chama? Hierarquia zodiacal? Peixes. Ou senhores de... Peixes. Então. De peixes. E aí? O que É significa verdade, isso? porque nós somos hierarquias zodiacais de peixes. Qual o motivo? É um grau inferior, senhores de Aquário é um grau inferior do Por que? Mas por que chama? Por que chamar de senhor de Aquário? Por que só não chama então de hierarquia criadora dos anjos? Pronto. Vou pesquisar. Não, nós estamos aqui para discutir. Vamos discutir. É uma boa Não pergunta. sei. Vamos discutir. Qual o motivo? Ninguém tem a mínima ideia de qual é o Título motivo. senhor, mas aí eu vou para outro capítulo, acho que não tem nada a ver, porque o título senhor antigamente era atribuído a
divindade e tal. Não sei se existiram um patamar de uma certa divindade. Vou melhorar a pergunta. Aqui a Terra é o nosso lar? Não. Não, Nós estamos de passagem. não é nosso lar. Aonde é o nosso lar? Nós sempre falamos que o nosso lar é celeste. Mas aonde? Celeste, você olhou para o céu, você Não. vê no céu. Celeste. É infinito, você pode olhar infinito. Aonde? Aonde é o nosso O lar? segundo céu nós falamos, não é? Veja Mas enquanto a gente Quando, está aqui, ó, enquanto a gente veja está bem, aqui. veja bem. Quando eu estou na roda de nascimentos e mortes, Isso. estou preso a essa roda de nascimentos e mortes, eu posso até dizer, né, pela minha incompetência e pequenez, que o meu lar é no segundo céu. É verdade. Isso. Paraíso. Mas suponhamos que eu já não estou mais preso. Eu sou um adepto, ou um irmão maior. O irmão maior, o adepto, ele não está preso à roda de nascimentos, mas ele nem tem Não. segundo céu como lar. Não. Porque ele está lá, está aqui, está acolá, está a hora que ele quiser, quando ele precisar. Então já não é mais o segundo céu o lar dele. E ele é um espírito virginal, ele é um ser igual a gente, só que evoluiu, chegou lá. Para esse cara, você perguntar para ele, aonde é o seu lar? Que ele vai falar ele vai falar aonde, vocês acham? Ele é um cidadão do universo. Um pensamento abstrato é terceiro céu, segundo céu, Terceiro céu. sei lá, tem qualquer A céu. constelação de peixes? Isso, exatamente. Nós vamos até passar um tempo Tá? lá. A constelação do signo é o lar da hierarquia. Certo? Então, o nosso mundo, o nosso lar, quando a gente passar nesse dia de manifestação e aprender tudo, nós vamos para o nosso lar. O nosso lar chama Hierarquia Zodiacal de Peixes. E já tem irmãos e irmãs morando lá. De outros sistemas solares? Não, desse sistema solar. Ah, Veja bem, nós, terráqueos, nós somos, abaixo da gente como atrasado, só tem os nossos irmãos e irmãs de Marte. Que todos os outros planetas são mais adiantados que nós, certo? Os espíritos virginais da onda de vida humana, que habitam Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, Urano, estão muito mais evoluídos do que nós, certo? Com quase certeza, muitos deles já estão na hierarquia zodiacal de Peixes. Já aprenderam tudo que tinha que aprender aqui. Estão se preparando para um dia de manifestação, né? Quando a gente chegar no período de Vulcano, qual vai ser o nosso status? Deuses. Não é isso? Não é isso que está escrito no conceito? Sim. Exatamente. Nós seremos criadores. Criadores. Então, eles já estão fazendo um outro trabalho de manifestação ou não. Então, sei que eles já estão em outra vibe, bem longe da gente, entendeu? Né? Então, qual é o lar dos anjos? A hierarquia criadora de Apolo. Quando eles não estão? Quando? Não estão Na roda de nascimentos e morte, Não, mas- de evolução. Não, eles já manifestando. se Porque manifestam. enquanto eles estão se manifestando e aprendendo, aonde é o lar dos anjos? Aí é no... Começa com L e termina com A e tem U no meio. A lua. São as luas, gente. As luas, é verdade. Não está isso no conceito? O conceito está escrito isso. Religião e Enquanto eles estão aqui manifestados, ou seja, estão aprendendo as lições, eles habitam, o lar deles são as luas. As luas, não é a lua da Terra, não está todos os anjos na lua. Todos os anjos estão na lua da Terra. A lua está super populosa, porque imagina, tem anjo para dedéu. Não, Pra lá, então. tem lua para dedéu, inclusive. Tá? A vira e mexe, a ciência todos descobre uma do lua, nosso né? sistema solar, certo? Do nosso sistema solar. Nosso sistema solar, né? Qual é o lar dos arcanjos? Capricórnio. Não, quando eles são manifestados, qual é? Ah, não, quando eles estão manifestados. É o Sol. Sol. Um sol só. Sol. Aí Esse é sim um o sol tá super populoso, porque todos os arcanos moram lá. Por isso que é grandão. É grandão, exato. Vai caber todo mundo. Aí quando ele não precisar mais disso... Não, ele- quando eles. Não é quando precisar, quando eles aprenderem tudo que tem para civilização, eles vão para o seu mundo, que é. É a hierarquia que você falou. A hierarquia de Hierarquia. Capricórnio. Isso, exatamente, constelação de Capricórnio, né? Senhores da mente, aonde é o lar, senhores da mente? Agora acabou a lua, acabou o sol. Danou-se agora. Pode alugar nesse período? Aonde é o lar do senhor da mente? Pelo menos eles saíram lá do período de Saturno, certo? Então, aonde? Desconheço o endereço.
Não, mas Logradouro desconhecido. Teria o Sol central? o Sol invisível? Não, Não. certamente não. Os planetas. Não. Se nós estamos nos planetas, nos planetas, estão nas luas. O que o conceito fala que aconteceu Aí ele vira um dos com os senhores da mente? Ele é um dos três. É um criador. É um criador, é Deus, Ele né? é o É um terceiro. Deus, né? Exatamente, ele é Deus? Sim, é Deus. Senhor da mente, sim. Ele tem uma perninha lá em cima. Ah, vamos voltar um pouco mais, fica mais fácil. Vai. Aonde é hoje o lar do Cristo? O mundo espírito de vida. Já chegou lá. Exatamente, certo? Porque ele está manifestado, ele está num trabalho árduo de manifestação, certo? Que é tirar a gente do buraco, inclusive. Aonde é o lar de Jeová? Onde o Jeová? Onde O ele... pensamento abstrato. O mundo do pensamento abstrato. Então, dele. Então, olha lá. Olha lá, vamos lá olhando então, tá? No Espírito, nós aqui, por aqui mesmo, segundo o céu, não sai disso e parari, pororó, certo? Quem é adepto e irmão maior já está lá pode estar lá na hierarquia zodiacal de peixe se quiser, ou volta para cá, como os irmãos maiores voltam para ajudar a gente, né? Só que não precisa ficar nesse negócio de morre, nasce, certo? Perguntar, Carlos, eles podem manifestar em outro sistema solar também ou não? Sim, se eles quiserem, podem. Eles podem. Por exemplo, a constelação de peixe pode ter gente trabalhando em outro sistema solar. Pode. Por exemplo, tem um Roma hoje trabalhando numa das luas de Júpiter, preparando o ambiente para ele de Júpiter. Olha o trabalho lindo, maravilhoso, né? Bom, aí então, os anjos nós já falamos, né? Os anjos é lua, certo? E quando o anjo termina a meditação é hierarquia zodiacal de Aquário. Os arcanjos é sol, e quando eles terminam a meditação eles vão para a hierarquia zodiacal lá de Capricórnio, né? Lá na constelação de Capricórnio, certo? Os senhores da mente. Não, vamos pular essa, vamos lá. O Cristo é espírito de vida, o Jeová é mundo do pensamento abstrato, né? Olha lá. Depois do mundo abstrato vem o quê? Um espírito de vida. Já tem um Cristo. Acima do Cristo. Divino. Entendeu? Então, o lar dos senhores da mente é um mundo do espírito divino. Por isso que ele conseguiu, o mais elevado senhor da mente, ele conseguiu a atribuição do Pai. Né? Como Pai. Certo? Espírito divino. Certinho? Aí você fala assim, tá, e aonde está os senhores da forma? Só uma pergunta antes. Quando os senhores da mente terminar o trabalho, Eles vão para a constelação de Sagitário. Sagitário. Tá. E os senhores da forma? Aonde estão os senhores da forma? Onde estão? Os senhores da forma, Vai lá, aí já gente. estão lá no Espírito divino, sobrou o quê? Espírito Virginais. Não, virginais não. Não, Espírito divino. Não, nossa, eles que vão para onde? Eles vão para onde canta, aqui Fala não. tudo de Deus, depois vai pegar uma perninha. Onde estão os senhores da forma hoje? Acima só tem um Deus. Não, mas onde estão os senhores da forma hoje? Hoje, onde eles estão? Onde eles estão? Quem são os senhores da forma? Eles são responsáveis por quê? Qual o maior trabalho? Construção dos corpos, né? Não. Os senhores da Os forma, senhores ele da que forma, dá eles são responsáveis por quê hoje? por todas as formas de... Não é por todo, então não se sabe pelas transformações, eles não sabem por uma outra coisa muito maior. Está escrito ali, ó, olha lá. O que está escrito ali? Quem é que consegue enxergar ali? Deixa eu tentar, eu não estou enxergando nada. Está escrito ali, gente. Evolução humana. Olha lá. Era um Não. Germe do quê? Senhores da forma. Olha lá. Encarregado da da evolução forma. humana. Ele é encarregado da evolução humana. Não. O que está escrito ali, gente? Olha lá, senhor da Olha forma. lá, senhores da forma. Tá Escorpião escrito aí, aí, ó. É o encargo da evolução humana no período terrestre. Terrestre, Isso. exato. Eu Então, não seja, enxergo daqui. nem tudo que gosto. acontece, tudo que nós precisamos, Eu sei, mas... né? Tudo que nós precisamos de forma é o senhor da forma. Só que os senhores da forma, eles são responsáveis por todas as ondas de vidas que precisam se manifestar conforme no período terrestre. Todas as formas criadas pelos anjos, porque quando você fala forma, não é forma física. É forma física, etérica, de desejos, de pensamento e de ideias. Certo? Tem cinco tipos de formas. Forma física, química, forma etérica, forma de desejos, forma de pensamentos, formas, por isso chama pensamento, forma e forma de ideias.
Então, Nossa, eles tem fornecem material e ensinam como construir todas essas formas para quem precisar construir suas formas. Então, Dentro somos desse nós campo de evolução. nesse espírito terrestre. Então, somos nós, são os anjos, são os arcanjos, são os senhores da mente. Os senhores da mente precisam construir. Os senhores da mente é muito bom em pensamento forma, mas eles não são tão bons em ideias. Certo? Não é? Então, eles estão aprendendo a construir formas e ideias, né? De uma maneira muito mais consciente que nós, porque nós estamos inconscientes nesse sentido. Tá? Então, aonde ficam os senhores da forma nesse sentido? Eles ficam no sistema solar onde precisar. Qualquer lugar. No Sol, nos planetas, onde precisar. Se fizer necessário. Exatamente. O campo de evolução deles é o sistema solar inteiro. Onde precisar. Nosso sistema. Enquanto eles estiver manifestado. Quando eles aprenderem tudo, dar tudo para todo mundo aqui, não precisa mais deles, o que eles vão? Eles vão para onde? Aí eles saem. Constelação Escorpião. Isso. Entenderam? Que lá é o lar dele. Que é o lar dele, é onde ele executa seu trabalho como criador. Ele foi emprestado para nos ajudar. Então, porque daquele lar, ele começa a se manifestar em outros sistemas solares, fazendo parte de outro plano de manifestação de um outro Deus, como aconteceu com a hierarquia zodiacal de Áries e de Touro. Eles são tão elevados, que quando Deus se manifestou aqui, precisou da ajuda deles. Nós, com a nossa incompetência, não sabemos qual é, mas como o Max Endel fala no conceito, foi fundamental para ter esse esquema. Então pode ter certeza que ele fez alguma coisa muito importante para ter o esquema, o caminho e a obra de evolução, para que o Deus desse sistema solar conseguisse desenvolver todo o trabalho. Mas por que eles fizeram isso? Porque eles já estão lá em Áries, em Touro. Entendeu? Eles já vivem lá. Nessa constelação. Por isso que fala que eles se libertaram. E foram para o verdadeiro lar de cada um. Exatamente. O libertar é isso. O libertar é você conseguir uma condição de viver no lugar para onde você foi criado. Você foi criado lá. E de lá fazer uma ajuda fantástica em vários sistemas solares, para vários deuses, para quem precisar, para lá, para cá, de lá, de baixo e tal. Por exemplo, os irmãos de Netuno, eles não são nossos sistemas solares, são o sistema solar do lado nosso, que tem um deus lá também. Um outro Deus, né? Um outro Deus. Mas aqueles seres lá tão evoluídos, né, que esse Deus de cá deu a oportunidade daqueles seres de Netuno que está do lado de lá, nosso cantinho aqui, jogar influências para cá, e com essas influências eles também aprender. Eles também aprender. Entendeu? Tipo assim. Tipo assim, eu sei aqui no sistema solar que quando uma pessoa abusa de confiança, caminha com engano, com a ilusão, com a fraude, com a ingenuidade, eu entendo como esses seres desse sistema solar funcionam. Agora, isso aqui, quando eu jogo para esse sistema solar do lado, como é que será que esses seres funcionam? Eu não sei. Esses seres de Netuno não sabem. Então, a hora que reage aqui, ele fala, agora eu aprendi. Aprendi como transmutar. Como é que eu consigo fazer esses seres do sistema solar, desse meu Deus aqui, transmutar essas características negativas em positivas? Eu sei fazer. Eu mostrei para eles e eles estão fazendo. Será que se eu pegar esse método para esse pessoal do lado de cá, funciona? Não funciona. Mas não aprendeu funciona. alguma coisa. Então não funciona. Mas qual que funciona então? Entendeu? Por exemplo, por isso que Netuno, como o Max Endel fala, quem sente muito as vibrações de Netuno são os astrólogos espiritualistas. Isso, não astrólogos mundanos, espiritualistas. Espiritualistas. Tá? Tem que Agora, ser. a parte negativa de Netuno, quem é que responde? Quem está ligado ao abuso de confiança, ao engano, à ilusão, a fraudes e à mediunidade. Então, todo pessoal que é clarividente negativo, involuntário, responde às características negativas do Netuno. Como é que responde às características do Netuno? Viver com obsessores, achando que são os professores, os instrutores, aquelas coisas todas. Todas as pessoas que caminham fazendo fraude, enganando, tirando dinheiro, etc. Tal. Eles também estão aprendendo. Eles estão aprendendo, porque, veja bem, como é que transmuta isso? Aí esse ser aqui que vem com essa tentação de fazer isso e não faz, né? Você olha no nosso, o cara fala assim, cara, eu tenho uma facilidade em fraudar as pessoas, puta merda, eu consigo me enganar até
né? Do nó até em pingo d'água, exatamente. É. Aí o cara fala assim, não, eu não vou fazer. Estou cuidando da parte espiritual, eu vou resistir a essa tentação. E ele começa a trabalhar para transmutar. Aí o Netuno lá de cá fala, caramba, esse cara conseguiu, vai estar fazendo uma coisa que eu não pensei. Está aprendendo com a gente. Ele ajuda a si mesmo e Ajuda os outros. E a mesma coisa está fazendo Plutão. E como o Max ainda disse, tem mais um planeta que vai aparecer. E a ciência agora está dizendo que tem mais um planeta que está aparecendo. Você já viu essa? Vai ser mais um. Viram essa? No Pierre tem mais 2 lá que acharam. Então. E o Max ainda falou que lá no conceito, na estrela falou que tinha mais 2 mesmo. Mais 2. E está aparecendo. Está aparecendo por quê? Porque tem seres humanos que evoluindo o suficiente para começar a responder às vibrações desses outros planetas. É um ponto positivo. Plutão, por exemplo, nós seres humanos começaram a aparecer seres que começaram a precisar a responder às vibrações de Plutão só em 1938. Entenderam? Olha só, enquanto Max ainda estava vivo aqui, nem ele precisava responder a Plutão. Olha que interessante, né? E agora que nós estamos respondendo a Plutão, em que nós estamos respondendo a Plutão? As características positivas ou negativas? Todas as negativas. Todas as pessoas respondem as negativas. Por enquanto. Sim, respondem negativas. Mas responde. Desejo de ser grado. Desejo de ser grado, o que é? Desejo sensual. Desejo sensual, mas de posse. Estuprar, sadomasoquista, gemer, gritar, certo? Desejo de ser grato, né? Destruição, desejo de destruir. Aí desejo de destruir, nós estamos falando de inveja, estamos falando de cobiça, que é desejo de destruição. Sim. Plutão está mais perto do que os pés das mãos. Você sentiu o cheiro? Pessoal remoto, teria alguma pergunta ainda para fazer? Ou podemos encerrar? Você não Não? falou de peixes. Não, não vou falar. Não, obrigada. Não? É Então que tá ativa bom. era o brilho lunar, ativo. Peixe nós éramos inativos. Nós éramos inativos. Bom, É só então, lambarim. agradeço a todos a oportunidade da gente fazer mais essa reunião juntos, né? Uma reunião gostosa de estudos, importante também, né? Terminando esse período lunar. E onde a gente estudou, né, o capítulo 8, falamos dessas hierarquias criadoras ativas no período lunar. Falamos de hierarquia criadora senhores da individualidade e a outra hierarquia criadora serafins. Então, nós vamos encerrar nossa reunião com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos mais luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força, senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima dessa inefável presença, para dar aos outros tudo que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de Ti. Faze que dominemos todos os temores, que conhecemos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas a fim de que vivam em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em Rosa Cruz. Na vossa também. Gente.